Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Paulo aqui em mais uma videoaula de lógica para os sextos anos. E, gente, nós vamos pegar aí na página 56, tá bom? O assunto é divisibilidade, a parte de lógica que fala de divisibilidade, tá bom? Então vamos lá? Deixa eu diminuir aqui essa imagem um pouquinho, para não atrapalhar, né? Vou botar aqui do lado. Vamos lá. Na página 56, está falando de uma historinha aqui do professor de uma escola, que ele veio falando de um assunto que até parece estranho, mas é o parentesco entre os números. Olha que loucura, parentesco entre os números. Ele disse assim, ó, que ele teve um sonho e disse que o número 1 teve 3 filhos, que são o número 2, o 3 e o 4. O número 2 também teve 3 filhos, o número 3 teve 3 filhos, o número 4 teve 3 filhos, e assim por diante. Cada um número teve 3 filhos, tá bom? Os filhos do 2 são 5, 6 e 7. Os filhos do 3 são 8, 9 e 10. Os filhos do 4, 11, 12 e 13. E assim sucessivamente, tá? O 5 ia ter os seus 3 filhos, o 6 também iria ter os seus 3 filhos. E aí veio a pergunta: qual é a geração do número 2017 e quem é seu pai? Ah, interessante, né? Muito interessante essa questão. Pessoal, para responder essa questão, a gente tem que notar algumas coisas aí, ó. Primeiro é que cada número vai ter 3 filhos. E depois, você tem que notar aqui o seguinte, que o filho do meio, ó, se cada número tem 3 filhos, então ele vai ter um filho do meio, vai ter um filho mais novo e vai ter um filho mais velho. Por exemplo, o número 9 é o número do meio do número 3, que é filho do número 3. O caçula é o 8 e o mais velho é o 10. Aqui no número 4, o filho do meio é o 12, o filho caçula é o 11 e o filho mais velho é o 13. E assim por diante, né? Aí você pode notar também, gente, o seguinte. Você nota que cada filho do meio, por exemplo, 6, cada um dos filhos do meio vai ser o triplo do valor do seu pai. Por exemplo, o 6 é o triplo do 2, o 9, que é o do meio, o filho do meio do 3, é o triplo de 3, o 12 é o triplo do 4, e assim sucessivamente. Então, como é que a gente vai pensar para responder essa questão? Você vai pensar assim, ó. Se ele é o triplo do seu pai, então todos os filhos que forem do meio vão ser múltiplos de 3, né? Já que eles são o triplo de algum número, então eles vão ser todos múltiplos de 3, tá certo, gente? Então, se o número não for múltiplo de 3, ele ou é o caçula ou é o mais velho. Se ele for o caçula, para chegar no número múltiplo de 3, ele vai ter que somar mais um. Por exemplo, 5. O número 5, ele tem que somar um a mais para poder chegar em 6 e para poder ser o triplo do pai dele, que é 2. Então, como é que foi resolvida essa questão? Ó, gente, a questão foi resolvida assim. Deixa eu apagar esse risquinho aqui. Pronto, vamos lá, ó. Ele quer o 2017, né? Esse 2017, ele não é múltiplo do 3. Então, quem é o mais próximo do 2017? É o 2016. E o 2016 é múltiplo do 3. Então, se ele é múltiplo do 3, eu posso dividir. 2016 dividido por 3 é igual a 672. E 672 ele é divisível por 3. Ele é múltiplo do 3. 672 dividido por 3 vai dar 224, que não é divisível por 3. 224 não é divisível por 3, então ele não é um do meio. Mas o 225, que é o mais próximo do 224, ele é múltiplo do 3. Então, vamos dividir o 225 por 3. 225 dividido por 3 dá 75, que também é divisível por 3. 75 dividido por 3 dá 25, que não é divisível por 3, mas o 24 que é o mais próximo dele. Tive que tirar 1. Então, ele é ele é o mais velho, o 25, né? E o 24 é o do meio.
Então, 24 dividido por 3 dá 8, que não é divisível por 3, mas o 9 é. Então, vamos fazer aqui 9 dividido por 3 dá 3, que é divisível por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, olha só, gente, vamos analisar aí quantas gerações foi até chegar no número 1. Olha só, 1 aqui, ó, 1. O 217 foi filho do 672. O 672 foi filho do 224. 224 é filho do 75. 75 é filho do 25. 25 é filho do 8. 8 é filho do 3 e o 3 é filho do 1. Então, quantas gerações, gente? Geração é assim, ó. Quando tem um filho, o filho já é uma outra geração. O filho do filho já é a terceira geração e por aí vai. Então, vamos ver aqui, vamos contar comigo, ó. Uma geração, duas gerações, três gerações, 4, 5, 6, 7, 8 gerações. Então, gente, o 2017 pertence à oitava geração e ele é filho do 672. Eu achei essa questão muito criativa, muito interessante. Vamos para a próxima. Ó. Eu vou passar agora, gente, mais 3 exercícios resolvidos. E depois vou deixar aqui alguns exercícios para vocês resolverem, tá certo? Resolverem em casa. Vamos para a próxima questão aqui. Ó. Existem 4 afirmações acerca de um número inteiro positivo A. Então, o número A, ele é um número positivo e inteiro e positivo. Vamos ver aqui. Ó. As afirmações são as seguintes. A é divisível por 5, A é divisível por 11, A é divisível por 55 e A é menor que 10. Pessoal, sabe-se que 2 dessas afirmações são verdadeiras e as outras 2 são falsas. Então, A é igual a. Pessoal, aqui é o seguinte. Quando ele dá uma afirmação qualquer, na lógica é o seguinte. Eu posso fazer qualquer afirmação. Agora, essa afirmação pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Nesse caso aqui, ele diz que dessas afirmações aqui, ó, 2 são verdadeiras e 2 são falsas. Então, ele dá aqui algumas alternativas. Quem é o número A? A é 0, A é 5, A é 11 ou A é 55? Se eu for considerar que o A é 0, então eu vou na alternativa 1. 0 é divisível por 5? É sim, é verdadeiro. Vou anotando aqui. Vou anotando aqui, ó, verdadeiro. 0 é divisível por 11? Verdadeiro. 0 é divisível por 55? Verdadeiro. O 0 é divisível por qualquer número. 0 é menor que 10? Verdadeiro. Então, no caso aí, foram 4 verdadeiras e não 2 verdadeiras e 2 falsas, que é o que ele quer. Então, o A está descartado. O A está descartado. Letra B é o número 5. 5 é divisível por 5? Verdade, verdadeiro. Ó. Verdadeiro. A é divisível por 11? Falso. 5 não é divisível por 11. 5 é divisível por 55? Falso também. O 55 é divisível por 5. O 5 não é divisível por 55, não. 5 é menor que 10? Verdadeiro. Opa, então ficaram 2 verdadeiras e 2 falsas, né, gente? Deixa eu ver aqui se está gravando tudo tranquilo. Está gravando. Vamos lá. Então, 2 verdadeiras e 2 falsas. Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos só para saber da letra C e D, por que não pode ser a C e a D? 11, na letra C. 11 é divisível por 5? Não, falso. 11 é divisível por 11? Verdadeiro. 11 é divisível por 55? Verdadeiro. 11 é menor que 10? Verdadeiro. Então, ficamos com 3 verdadeiros e uma falsa. Então, não é o que a gente quer. Na letra D, 55. 55 é divisível por 5? Verdadeiro. 55 é divisível por 11? Verdadeiro. 55 é divisível por 55? Verdadeiro. 3 verdadeiras. Então, já posso dizer que não é a letra D, tá? Ele quer que fique 2 verdadeiras e 2 falsas. Então, é a letra B, o correto. Para a próxima questão.
Próxima questão. Opa, que foi a resolução que eu fiz, mas eu já fui explicando, não precisa de novo, né? Outro exercício aqui, ó. Qual é o menor número natural com 3 algarismos que é divisível por 3 e por 10 ao mesmo tempo, viu, gente? Ele quer ao mesmo tempo. E o maior? Vamos ver como é que faz essa. Olha só, gente. Quem tiver com dificuldade disso, dá dá uma olhadinha na aula que eu fiz para vocês anteriormente sobre critérios de divisibilidade. Para ele ser divisível por 3, basta que a soma dos algarismos seja divisível por 3 também. E para ser divisível por 10, a soma dos algarismos... aliás, para ser divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Então, olha como é que pode ser. Ó. Só um minuto. Olha só. Aí, opa, o terceiro ainda não. Qual é o maior número de 3 algarismos? Aliás, o menor, né? O menor número de 3 algarismos. O menor é o 100. Só que o 100 não é divisível por 3, porque 1 mais 0 mais 0 não é divisível por 3. Qual é o 101? 101 também não é divisível por 3, porque 1 mais 0 mais 1 não é divisível por 3. Número 102. Olha só, 102, ele é divisível por 3, ou pode ser o 102. Mas é o seguinte, o 102 não é divisível por 10. Por quê? Porque não termina em 0. Então, qual é o número que você vai testando? Você coloca aqui todos os números que são divisíveis por 3 e por 10. Olha, por 10 seria o 100, seria o 110, seria o 120. Mas qual desses aí, gente? Ó, pode notar, o 120, que é divisível por 3 e por 10 ao mesmo tempo. Então, o 120 é o menor número, menor número de 3 algarismos divisível por 3 e por 10 ao mesmo tempo é o 120, tá certo? E o maior? Pessoal, o maior número de 3 algarismos é o 999. Só que 999, gente, não é divisível por 10, ele é divisível por 3. Mas ele não é divisível por 10, então não pode ser. Aí você vai descendo, 998, 997. O próximo número que vai ser divisível por 2 é o 990. Descendo, né, gente? Estou falando descendo. 990, aí você vai olhar. Ele também é divisível por 3? 990 é divisível por 3? É. Então, ele é divisível por 3 e por 10 ao mesmo tempo. E é o maior. Então, o maior será o 990, tá bom? O menor número divisível por 3 e 10 ao mesmo tempo é o 120. E o maior é o 990. Vamos para a terceira questão. Terceira questão, para depois eu deixar alguns exercícios para vocês fazerem durante o resto do tempo da aula, né, gente? Olha só. Considere o número 847A. Ó. Aí seria 8.470 e alguma coisa. O maior valor de A para que o número seja divisível por 3 é... Gente, aí eu já comentei com vocês, né? O número para ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser um número que é divisível por 3 também. Então, vamos lá. Ele deu as alternativas aqui, 2, 5, 8 e 9. Eu vou começar logo pelo maior, porque se o maior já ficar divisível por 3, aí eu já paro, não precisa fazer os outros, né? Se eu colocar aqui ele na letra D pega o 9, que é o maior número. Então, ele vai ficar com o número 8.479. Colocou o 9 no lugar do A. Então, eu vou fazer, ó, 8 mais 4 mais 9 mais 7 dá 28. Mas 28 não é divisível por 3, então não é esse. Letra C, o número 8. 8.478. Aí você vem aqui, ó, 8 mais 4 mais 7 mais 8 dá 27. 27 é divisível por 3? Vamos ver. 2 mais 7 dá 9. E 9 é divisível por 3. Opa, então achamos, né, gente? Vai ser o 8 que eu tenho que colocar no lugar do A, para que ele dê o maior número possível divisível por 3. Pessoal, quando você faz o 8.475, você soma, dá 24. Também é divisível por 3.
E quando você coloca o 2 no lugar do A, vai ficar 8.472. Somar os algarismos também vai dar um número divisível por 3. Só que o maior deles vai ser quando você coloca o C, aliás, quando você coloca o A igual a 8, né? Então, gente, quem não estiver entendendo essas questões, no nosso encontro mais tarde, que é para tirar dúvidas ao vivo, eu vou entrar e vocês vão dizer para mim onde é que ficaram em dúvida. Porque eu sei que esses exercícios de lógica, assim, de forma gravada, fica um pouco mais difícil porque você não consegue perguntar. Mas aí, mais tarde, 7 da noite, eu estarei ao vivo com vocês e vocês me dizem aonde é que ficou a dúvida, tá bom? Olha só o que é que eu vou deixar para vocês, gente. Para vocês fazerem durante essa semana toda. Vocês têm a semana toda para fazer do 1º ao 10º, começando na página 59 e indo até a página 61. 59 a 61. Vocês vão tentar fazer esses exercícios para na próxima aula a gente fazer a correção deles, tá bom? Então, um abraço a todos, até mais, fiquem com Deus, façam os exercícios nesse tempinho aí, ó, que restou da aula, tá? Tchau!